Olá, seja bem-vindo ao canal Tosqueira Pensante, de filmes toscos, mas que tem o objetivo de discutir algumas frases feitas que são ditas por aí e vamos saber se elas fazem sentido mesmo. A primeira afirmação em análise é: no Brasil, pagamos impostos de países desenvolvidos e temos serviços públicos de países subdesenvolvidos. Será que é isso mesmo? O pessoal reclama tanto disso. Resolvi analisar e resolvi estudar 10 países. Noruega, Suécia e Dinamarca, como países nórdicos, França, Estados Unidos e Canadá, como países ricos, não nórdicos, e Brasil, Argentina, Uruguai e México, que são países latino-americanos, como o Brasil. Gente como a gente. Daqui em diante eu vou usar a legenda olímpica desses países para facilitar a escrita. Em primeiro lugar, analisei a renda per capita. Usei como fonte o FMI, dados de 2013. No Google, põe lá, renda per capita países, vai aparecer uma página no Wikipedia que vai apresentar esses dados que eu utilizei. Uma pesquisa muito profunda, não. Lá você encontra que Noruega, Dinamarca e Suécia, os países nórdicos, têm a renda per capita mais elevada. E por último ficam os países latinos, Argentina, Brasil e México. Como eu esperava encontrar mesmo, nada diferente do que eu imaginava. Por isso escolhi esses países. Depois eu fui analisar a carga tributária de cada um. Usei dados de 2012 e, de novo, fui lá no Google, botei carga tributária países, apareceu essa página dessa fundação americana conservadora. E com base nesses dados encontrados, fiz outra análise numérica, que põe França, Dinamarca, Suécia e Noruega, os nórdicos mais a França com a maior carga tributária, e depois Argentina, Canadá e Brasil com uma carga tributária média, e México, Estados Unidos e Uruguai, por último, com uma carga tributária mais baixa, mais ou menos o grupo de 40%, 35% e 25%. Com esses dois dados eu criei o tributo per capita. Fui eu mesmo que fiz. E só multipliquei a renda per capita pela carga tributária do país. Eu encontrei um dado que eu poderia chamar de carga tributária per capita, ou seja, o quanto cada estado recebe como tributo de cada habitante de seu país. Simples assim, saber a carga tributária per capita e quanto esse estado teria para investir por pessoa. Bom, como era de se esperar, os países nórdicos ficaram em primeiro. A Noruega disparado com 43 mil dólares por habitante, Dinamarca com 29 mil e Suécia 27. O segundo grupo, que são os países ricos, França, Canadá e Estados Unidos, com mais de cerca de 15 mil dólares por habitante per capita de arrecadação. E por último, os países latinos, Argentina, Brasil, Uruguai e México, com algo em torno de 3.500 dólares per capita para investir. Opa! Se eu olhar isso aqui, eu tenho uma ideia muito importante. Olha só, o Brasil tem uma arrecadação de tributo per capita 3,7 vezes inferior à americana. Se comparar com a Suécia, então, que nem é o mais radical de todos, nós ficamos 7 vezes abaixo. Ou seja, o Estado brasileiro arrecada muito menos. E mesmo se no Brasil houvesse 0% de corrupção e toda a nossa renda fosse para o Estado brasileiro, o tributo per capita brasileiro seria inferior ao tributo per capita americano. O tributo per capita americano é superior à renda per capita brasileira. Ou seja, não tem como o Estado brasileiro ter tanta arrecadação quanto o Estado americano. Minha conclusão é, no Brasil, pagamos impostos de países subdesenvolvidos e temos serviços públicos de países subdesenvolvidos. Não é que eu diga que, por mais que eu tivesse zero de corrupção, zero de desvio de recurso, o tributo per capita dos países ricos é maior do que o tributo per capita brasileiro. Não estou defendendo aqui corrupção, não estou defendendo desvio de recursos, é apenas que a realidade é, nós temos menos dinheiro, somos um país pobre, e com isso nós temos serviços públicos de país inferior. Bom, tem alguns problemas esses meus dados aqui, eu acho todos superáveis. Primeiro eu estou comparando o tributo de 2012 com o PIB de 2013. Bom, vamos combinar que entre um ano e outro não teve nenhuma mudança radical, nenhum tributo dobrou ou caiu a metade, nem o PIB dobrou de um país para o outro. Acho que não vamos ter tantos problemas. O segundo problema é instituições diferentes. Mas eu acho que mesmo usando dados de instituições diferentes, a gente não vai ter nenhuma mudança nos grupos que foram formados naturalmente. Acho que seria assim mesmo. Iam ficar os nórdicos e os países ricos. Então, reforça a conclusão que eu cheguei. No Brasil, pagamos impostos de países subdesenvolvidos e temos serviço público de país subdesenvolvido. Pense nisso antes de repetir essa frase, que isso é muito importante, é uma conclusão muito importante. Na verdade, somos países mais pobres e temos serviços mais pobres. Temos que nos comparar com a Argentina e não com a França. É isso, pessoal. Essa foi a minha conclusão e espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e também deixem ideias para novos canais. Tá ok? Valeu, pessoal. Um abraço.